Olá pessoal, bom dia, meu nome é Gustavo, sou aluno do curso de História da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Educação à Distância Paulo Palmares. Essa aqui é a disciplina de História do Nordeste e a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas das temáticas que foram discutidas aí, visando essa segunda verificação da aprendizagem. Então, a temática sugerida para a semana, para a gente desenvolver, seria a história regional e a identidade nordestina, que foram temas amplamente debatidos e apresentados com vídeos, com textos que foram discutidos aí nos fóruns, e a gente pôde desenvolver, né, bastante o conhecimento e compreender e adentrar mais esse universo do Nordeste, baseado sobretudo nessa questão da identidade nordestina e ao estudo da história regional. Portanto, eu dividi em 3 subitens ou 3 perguntas norteadoras que pretendo desenvolver ao longo desse vídeo. A primeira dessa temática seria o porquê de uma história regional. A segunda seria onde está a identidade nordestina. E o terceiro ponto seria a invenção do Nordeste, a invenção do Nordeste. Tá? Começando por esse último item, onde a gente tem a invenção imagética e a invenção discursiva desse Nordeste, nos dizeres do próprio Durval Muniz, onde ele parafraseia também o Gilberto Freire, ele traz também, né, a discussão teórica do Freire para a sua obra. A gente tem que a região Nordeste ela nasce antes mesmo da nação, tá? Ou seja, a ideia de nação, aqui estendendo a questão da nação brasileira, o país como nação, se a gente for observar do ponto de vista histórico mesmo, não a identidade, né, mas a região, o local de Nordeste, ele já está ali devidamente identificado, mesmo que não como Nordeste, mas ele já existe, tanto no imaginário como no próprio real, né? Se a gente pensar a partir das invasões holandesas ali do século XVII, então esse sentimento aí, ele vai, sentimento de nacionalidade, esse sentimento de pertencimento, ele surge inicialmente nesse primeiro contexto, né? No contexto das invasões holandesas, e a partir daí vai só, vamos dizer assim, se fortalecendo. Tá? E aí quando a gente fala de invenção de Nordeste, a gente está falando não só dessa invenção imagética, desse lugar imaginado, né? A questão da comunidade imaginária do Benedict Anderson, também citado pelo Stuart Hall, que eu vou falar mais na frente. Além dessa invenção imagética, tem também a invenção do discurso, e aí a gente traz a questão do discurso propriamente dito político mesmo, né? Sobretudo ali já dando um salto histórico para o século XX. Então quando a gente tem a ascensão do Vargas no poder nos anos 30, se a gente avançar ainda mais na década de 60, aí sim a gente já tem a região Nordeste devidamente delimitada e identificada, né, junto aos órgãos como o próprio Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. São instituições e são discursos aí políticos que vão afirmar ou reafirmar e até mesmo confirmar a existência dessa identidade nordestina, ou mesmo da identidade do local Nordeste. E aí o próprio Stuart Hall ele fala também na questão do problema da identidade à luz das ciências sociais, até porque esse conceito de identidade ele não é um conceito definitivo, como na verdade nenhum da maioria dos conceitos, se a gente pensar da história, né, eles têm uma definição totalmente cristalizada, mas sobretudo essa questão da identidade, ele por possuir um caráter bastante dinâmico, por ter influências externas, ele vai se modificando e vai se adaptando ao longo do tempo nas diferentes sociedades ou nos diferentes contextos históricos que existem. O próprio Stuart Hall também, ele nos coloca que as concepções de identidade, elas seriam 3 a partir da identificação dos sujeitos. E esses 3 sujeitos seriam o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e os sujeitos pós-modernos, tá? Que a gente fala numa pluralidade, tá? Inicialmente, esse sujeito do iluminismo ele tem uma concepção individualista de identidade. Ou seja, o indivíduo ele é centrado e é unificado. Tá? Ele possui as capacidades da razão, da consciência e da ação, todas
intrínsecas ao seu próprio indivíduo, ao seu próprio ser. Por isso, essa questão da concepção individualista. Não existe a interação, não existe nem mesmo a influência do meio dos sistemas culturais que o cercam. Seria esse o sujeito do iluminismo, dentro da concepção de identidade. Avançando mais um pouquinho, a gente tem o sujeito sociológico, onde a identidade ela estaria fundamentada no binômio eu mais a sociedade. Quando a gente tem um indivíduo devidamente inserido numa sociedade, a questão da identidade ela vai se sobressair. É uma concepção mais interativa, diferentemente do sujeito do iluminismo, e essa questão do Nordeste com os nordestinos, que aí sim a gente consegue identificar bem, né? É o sujeito sociológico. A gente pode trazer essa concepção do Stuart Hall para o entendimento, né, dessa história do Nordeste ou dessa identidade nordestina. E por último, não menos importante, a gente tem também os sujeitos pós-modernos dentro da concepção de identidade. O sujeito pós-moderno, que seria o que ocorre atualmente, ou o que a gente consegue identificar com mais facilidade, seria a celebração do móvel, esse sujeito pós-moderno. E aí essa celebração ela seria formada e transformada nas representações e sistemas culturais que nos rodeiam, ou seja, é a questão seja da alteridade, a questão também da interação e da influência mesmo que a gente sofre dos sistemas, né? O próprio Stuart Hall ele coloca também em seu texto que seria uma ilusão a gente pensar que o sujeito ele nasce com uma identidade e vai morrer com essa mesma identidade. Isso realmente não existe dentro da sociedade pós-moderna, tá? A gente não consegue, ou não, assim, não seria concebível, até porque nós interagimos socialmente, nós temos as nossas próprias concepções que vão ser colocadas com concepções de outras pessoas, de outros grupos sociais, né? A gente tem as nossas preferências essas que podem ser modificadas ao longo da nossa própria existência. A música que eu escuto hoje é muito diferente, ou não é exatamente a mesma música que eu escutava há 10, 15 anos atrás. O próprio modo de se vestir, o modo de se falar, as viagens que a gente faz, as interações que a gente vai desenvolvendo, a cultura, né, que a gente vai adquirindo, seria esse também um fator um fator essencial, né, o fator cultural, que estaria imbricado mesmo aí no sujeito pós-moderno, as diferentes concepções, as diferentes culturas que a gente vai agindo. E aí a gente chega na questão da história regional. Bom, e por que uma história regional e onde estaria a identidade nordestina? São dois pontos que o Durval Muniz ele trabalha bem especificamente, né, nos seus textos. A questão da identidade tem mais a ver com o texto do Stuart Hall, mas o Durval Muniz também permeia esse aspecto, e a gente debateu de forma bem eficaz, na minha opinião, né, durante as semanas de aprendizagem. E aí a gente chega nessa constatação de seria toda a história regional, né, para a gente estudar assuntos como Revolução Francesa, ou Revolução Industrial, ou mesmo a independência do Brasil, ou a formação de algum império específico. Todos esses acontecimentos eles têm um caráter regional, né? Se eu estou na França e estudo a Revolução Francesa, eu estaria fazendo história regional na França. Tá? É claro que as implicações de determinados acontecimentos, como é o caso da Revolução Francesa, eles têm, vamos dizer assim, uma influência, um campo de influência bem maior, né? Talvez não mais importante, se a gente colocar aqui, trazer aqui para a questão do Nordeste, mas para o Brasil já seria um outro caminho que a gente deveria percorrer. Mas, voltando aqui para a nossa questão da história regional, sim, quando a gente fala de Brasil, o Brasil está assim composto de diversas ou de inúmeras histórias regionais. A gente tem a historiografia regional do Rio Grande do Sul, do eixo sul como um todo, a questão mais ao norte, como a região amazônica, né? O avanço da agricultura no Cerrado, na questão do Cerrado. Então, são histórias regionais que vão evoluindo e vão se formando, na verdade, elas vão interagindo e contribuindo para essa concepção que a gente tem da história regional. E aí sim, na minha opinião, teria sim essa importância, mas o problema maior, e acho que é isso também que o próprio Durval ele comenta, é que a gente não pode diminuir ou se diminuir pelo fato de a gente
ter essa história regional e colocar ela em um segundo plano, né? Ou colocar em caixinhas devidamente separadas, né? A gente não pode estudar Pernambuco como estado sem estudar a questão do Nordeste, sem estudar os estados vizinhos, Ceará, Rio Grande do Norte, todos. O Nordeste em si tem esse aspecto que é diferencial dentro da história do Brasil, pelo caráter histórico mesmo, se a gente pensar nas próprias revoluções ali do século XIX, a Revolução Pernambucana 17, Confederação do Equador, a Praieira, né? Foram eventos históricos que têm esse papel de confirmação mesmo do status de região, a questão federativa, a questão confederativa, né? A própria Confederação do Equador tem essa ideia e nos dá dicas, nos dá pistas de como entender essa historiografia do Nordeste. E aí a gente tem a questão da identidade nordestina. Onde é que a gente consegue identificar essa identidade nordestina? E aqui mais uma vez eu trago também o texto do Durval, onde ele se refere, né, que essa identidade ela estaria nas cenas do Nordeste, nos pincéis de Nordeste, né, na música de Nordeste, né, são aspectos do ponto de vista cultural bastante relevantes. E aí quem teve a oportunidade de assistir o filme Bacurau também contribuiu bastante, né, para a gente ter esse entendimento e até quebrar também alguns preconceitos, quebrar alguns estigmas que a gente tem de região. Mesmo também identificando alguns elementos ali dentro do filme, do Kleber Mendonça e do Juliano Dornelles, que são pontos que estão bastante cristalizados e acabam se reafirmando, né? A questão da violência, ou a forma como essa violência é apresentada no filme. A gente ainda assim consegue pescar algumas temáticas que nos ajudam a identificar aonde está essa identidade nordestina. A identidade nordestina ela pode estar no modo da gente falar, no modo da gente se afirmar como Nordeste, no modo como a gente defende mesmo a nossa região, na música que a gente ouve. Eu sugiro aqui, inclusive ontem tive a oportunidade de assistir um documentário do Alceu Valença chamado Na Embolada do Tempo, né? Onde ele refaz ou percorre toda a trajetória artística dele a partir desse viés temporal mesmo, desse viés cronológico, onde ele coloca passado, presente e futuro dentro de um mesmo indivíduo, né? O passado ele está nas nossas memórias, né? As memórias de onde eu nasci, das músicas que eu ouvia quando era criança, das brincadeiras. O presente seria de fato hoje, as minhas ações de hoje que têm influências no passado e que vão ter implicações no futuro. E o futuro seria o quê? Seria esse planejamento do que é que eu pretendo fazer, aonde eu pretendo chegar, onde eu pretendo estar daqui a algum tempo. E aí o Alceu ele brinca bastante, né? Tem uma música dele que acho que é O Tempo, o nome da música. Se eu conseguir, eu até vou colocar o link também para vocês assistirem, onde um dos versos da música é: você quer parar o tempo não tem parada. Você quer parar o tempo não tem parada. Então, basicamente é isso. E a identidade do Nordeste ela se constrói com o passar do tempo também. Não é verdade? A gente consegue sim enxergar essa evolução ou essa modificação mesmo que vai acontecendo com o tempo, né? A formação do Nordeste como sociedade, a formação do território do Nordeste e a formação e consolidação desse imaginário do Nordeste. Beleza, gente? Fica aqui minha contribuição e um forte abraço a todos.